Mas antes, quem precisa aí pagar o mínimo do cartão de crédito está com a corda aí no pescoço, viu? Porque os juros subiram de novo. São os mais altos aí em 6 anos. Vamos ver? A relação do Vanderlei com o cartão de crédito sempre foi difícil. Tanto que uma dívida de cerca de R$2.000 se transformou em quase 10 mil. Usava o cartão sem ter noção de controle de fatura, esse tipo de coisa, e sempre pagando o mínimo. Chegava num valor que não dava mais para pagar, né? Cartão de crédito, bom para facilitar pagamentos, mas também um dos principais causadores do descontrole financeiro. Quase metade dos que usam tem faturas com mais de 90 dias em atraso. Quando o cliente não consegue pagar o total, cai no crédito rotativo, linha de financiamento com juros altos. Em janeiro, a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito chegou a 411,5%. Este é o maior patamar dos últimos 6 anos, quando o pico atingiu quase 430%. O chamado crédito rotativo, né? Por isso, porque entra na emergência para o banco, né? Ou seja, não é uma situação inicialmente esperada, representa mais risco para o banco. Se representa mais risco para o banco, ele cobra uma taxa de juro maior do que ele cobra de outros créditos. Para não se endividar, tenha cuidado com compras parceladas. Anote os gastos para não esquecer o que comprou. No caso de não conseguir pagar, compare linhas de crédito e use uma com juros menores. Outra dica é limitar o consumo no cartão até 30% da renda. Fuja do rotativo, né, contratando um crédito mais barato, quitando o rotativo e pagando juros mais baratos ao mês. Pagar mínimo nunca. Pagar mínimo nunca. O mínimo é uma grande armadilha. Foi o que fez o Vanderlei para conseguir se desenrolar. Não caia na tentação de aumentar o limite. Toda vez que você aumenta o limite, você vai começar a gastar e você vai acabar superando o que você ganha. É exatamente isso mesmo. Bom, a gente falou sobre cartão de crédito, mas já estamos em março e as novas regras mudaram este ano para a declaração do imposto de renda. Nós convidamos o Dr. Leandro Nagliatti, que é advogado e especialista em direito tributário e previdenciário, para poder falar com a gente hoje, saber, né, o que mudou e quais são as novas regras aí para o imposto de renda. Já pega seu celular e já manda sua dúvida, sua pergunta aqui para a gente, porque o doutor ele vai responder ao vivo aqui para a gente, não é mesmo? Doutor, seja muito bem-vindo. Agora sim, né? Imposto de renda, chegou março, né? Aquela preocupação danada. O que mudou, doutor, esse ano, que agora é o imposto de renda de 2022 e 2023? Boa tarde. Boa tarde. A primeira regra que a gente tem que observar é a atenção não começa agora no dia 1º, e sim no dia 15. Né? O prazo de declaração esse ano de 2023 vai ser do dia 15 de março até o dia 31 de maio. O restante das regras não teve alteração. Né? A única coisa que tem que observar é o limite mínimo dos rendimentos tributáveis. Aqueles que tiveram ganho de R$ 28.559,70, acima disso, deve declarar imposto de renda. Agora, o grande bafafá que teve esses dias foi a alteração via medida provisória, né, que o presidente da República teve, que vai valer a partir de maio deste ano, porém vai entrar somente na declaração de 2024. Onde ele aumentou a faixa de isenção de imposto de renda de R$ 1.900 para R$ 2.640. E doutor, a gente vai mostrar aqui no nosso telão daqui a pouco a questão dos valores, tá bom? Sim. E aí, antes da gente mostrar os valores, eu gostaria de saber quem que deve fazer hoje a declaração de imposto de renda? Os 3 básicos, aqueles que tiveram rendimento tributável acima de R$ 28.559, aqueles que têm capital acima de R$ 300 mil ou aqueles que receberam algum rendimento não tributável acima de R$ 40 mil. Basicamente esses 3. Porém, são quase 20 regras. Né? Então, essas são as 3 básicas que devem ser observadas. Exato. Eu vou pedir aqui para os meninos colocarem aqui no nosso telão, doutor, a questão dos valores, porque ainda assim pode ser que fique um pouco confuso, não é? Posso levantar para poder explicar melhor? Sim. Esse aqui, o primeiro, é aquele que eu falei, que teve a mudança que vai valer a partir de maio, que vai entrar na declaração somente de 2024. O teto da isenção, R$ 1.903,98. De R$ 1.903 a R$ 2.800, calcula vezes 7,5%, que é a alíquota, menos 142, você vai achar a alíquota efetiva. O que seria aquela alíquota efetiva? Aquela que é o valor real que você paga de imposto de renda. Porém, aqui vai ter o 7,5%, mas subtraindo 142, você não vai pagar o 7,5%, vai dar em torno de 5,9%, 6,1%.
A terceira faixa de isenção, de 2.800 a 3.751, vai pagar a alíquota de 15%. A quarta, de 3.751 a 4.664, 22,5%. E a tão temida e tensa, que é a quinta, que é acima de 4.664, que vai é um valor pagar mais alto. Isso, acima de 27,5%. A promessa de campanha que tinha era que essa taxa mínima, o valor mínimo seria elevado para R$5.000. Porém, depois que eles fizeram as contas, viram que o rombo vai ser bem maior, a arrecadação vai diminuir imensamente, então totalmente inviável. Sim, sim. E doutor, quem não declarou agora nos anos anteriores, consegue declarar agora? Sim, consegue declarar. A única situação que tem que observar é que no momento da declaração, como ela foi feita com atraso, o valor da multa moratória é 20% do valor do imposto apurado, com um mínimo de R$165. Então esse é o grande tem uma entrave. taxinha aí, uma taxa. Depende do valor do imposto apurado. Pode chegar não, é 20% do imposto devido, porém com um mínimo de R$165. E doutor, vamos lá. Agora, quando você vai comprar algo, sempre nos mercados, aonde você for consumir algo, tem sempre aquela pergunta, você quer CPF na nota? E aí, doutor? No caso das restituições, como é que funciona? Todos os comércios que você coloca o seu CPF na nota, como que volta? A gente tem que observar e destacar o que? O CPF na nota é uma situação onde a competência é estadual, tá? Se trata do Estado de São Paulo. Então, quem devolve esse dinheiro é o Estado de São Paulo e não a União Federal, não no teu imposto de renda. Porém, esse valor de restituição é considerado rendimento, tem tributação em cima desse valor e não pode ser esquecido. O que muita gente esquece é que no momento da declaração, por mínimo que sejam esses valores, ele tem que ser informado, porque provavelmente vai cair na malha fina quem não informar esse rendimento, essa restituição. Com certeza. Olha, se você tem alguma dúvida, já manda aqui pra gente no nosso WhatsApp sobre imposto de renda, que é o 19991969255, porque o doutor Leandro Nagliatti vai responder ao vivo aqui pra gente. A gente já tem algumas perguntas aqui, o pessoal já tá separando algumas perguntas para você responder, viu, doutor? A Viviane de Campinas, quem é MEI precisa declarar? Não, provavelmente não, até porque o valor dela vai ser sobre um salário mínimo. Ou seja, microempreendedor individual. Exatamente. Aí ela vai fazer, no caso, uma declaração como se fosse uma pessoa jurídica, no caso. Entendi. E também tem a questão também, doutor, dos prazos, né? Porque o prazo da pessoa jurídica de declaração de imposto de renda é diferente, não é? De pessoa física? Sim, no caso aí tem que observar qual o tipo de tributação da empresa. Aqui no Brasil existem 3 tipos de tributação. O simples, que é calculado sobre uma alíquota só sobre o faturamento, o lucro presumido e o lucro real, que é onde é apurado o faturamento, deduzido as despesas, aí calcula o valor do tributo a pagar. Enfim, dão quase 5 tributos, vamos generalizando isso. Sim, sim. Bom, a gente tem mais uma dúvida aqui para o doutor Leandro Nagliatti responder sobre imposto de renda da Sandra de Sorocaba. Tenho previdência privada para os meus filhos, que são menor de idade. Preciso declarar esse valor? Desde que eles sejam declarados como dependente, né, no informe dela, ela tem que declarar esse valor. Se eles não forem colocados como dependente, aí não precisa. E no caso da Previdência, a Sandra está falando, mas e no caso da poupança, doutor? Por exemplo, se eu tenho um filho que tem uma poupança, ativa, quem é que declara? O pai e a mãe juntos ou o menor de idade? No caso, ele tem personalidade, vamos dizer assim, a criança tem personalidade. Desde janeiro de 2018, né, foi regulamentado que toda criança nascida no Brasil, obrigatoriamente já tem que ter um número de CPF. Então, vamos dizer assim, ele tem personalidade jurídica. Então, essa criança pode figurar como jurídica, na declaração. Física. A gente fala personalidade jurídica, mas no sentido figurado, vamos dizer assim. Exatamente. Mas, então, a declaração tem que ser feita no nome do filho. Quem vai fazer como representante ou não, o pai ou a mãe. Mas a declaração é feita e vinculada ao CPF do filho. Doutor, para quem paga plano de saúde também, tem como restituir no imposto de renda esse valor? Sim, tem um limite, né, para restituição, no caso, para dedução desses valores. Porém, tem que ser feita a declaração de forma completa. Se você for fazer na forma simplificada, esses valores, como despesa de plano de saúde, não entram como dedução. Entendi. E doutor, os trabalhadores aí com atividade rural, eles têm o mesmo modelo igual a gente mostrou aqui na tabela?
Eles têm o mesmo modelo, porém a faixa de valores é diferente, tá? Como que é feita a tributação? Não, no caso não seria essa tabela. Seria uma outra tabela. tabela. Uhum. Dentro da modalidade de declaração pessoa física, lá tem um campo de modalidade rural, tá? E basicamente como é tributado os ganhos rural? Você pega, soma o faturamento menos as despesas, a alíquota de 20% do teu lucro é o imposto que vai pagar. É o imposto de renda. Né? Generalizando é isso, da atividade rural. Uhum. E doutor, e para quem faz aplicação financeira, por exemplo, bolsa de valores, como que funciona? Precisa ser declarado? Conforme eu falei anteriormente, tá? Acima a movimentação e ganhos acima de R$40 mil do ano de 2022, você precisa colocar na sua declaração de 2023. Só lembrando que qualquer operação na bolsa, qualquer ganho que tem, já é tributado na fonte. O teu rendimento já vem líquido. Então é muito interessante você já fazer essa declaração. Uhum. Ou seja, doutor, depois desse ano, né, que começou, independente da renda, a declaração agora é obrigatória, ou seja, a partir de 2024, com essas novas mudanças. Não, obrigatório renda aqueles que tiveram, obrigatória declaração aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de 28.559. Aqueles que não chegaram, não atingiram esse teto de rendimento, faz a declaração como isento, não precisa declarar. E no caso de um imóvel, por exemplo, doutor, no imóvel no nome de um menor de idade, precisa fazer também esse imposto de renda no nome do menor, daquele mesmo jeito que a gente teve como sugestão a poupança e a previdência? No caso, se, vamos dizer assim, você falou sobre o rendimento de aluguel, seria isso? Vamos supor? Não, de imóvel próprio, no nome de um menor de idade. Ele precisa fazer também esse imposto de renda desse imóvel? Sim, desde que o imóvel tenha avaliação acima de R$300 mil, obrigatoriamente tem que fazer a declaração. E já lembrando que se esse imóvel tiver alugado em nome desse menor, o que ocorre muitas vezes, até por conta de herança, tem que fazer a declaração em nome do menor e ele vai receber esse rendimento. É comum, doutor? É bastante comum isso daí. Acontece muito em situações de herança, inventário, né? O menor recebe, logicamente os bens ficam para ele, representado aí por um tutor, ou pai, ou mãe, enfim, algum parente. Tem bastante. Tem muitas dúvidas, doutor? Por exemplo, quando as pessoas chegam para você, principalmente nesse período aí de documentação, quais são as documentações necessárias assim para a gente tirar o imposto de renda? No caso, o próprio contribuinte, quem faz a declaração dele, geralmente como autônomo. Ele tem que ter o quê? Basicamente os olerites ou os informes dele de rendimento. Agora, uma grande novidade para o ano de 2023, até foi bom, né? Acabei de me recordar, a declaração já vem pré-preenchida. Aqueles que utilizarem a declaração já preenchida ou colocarem a opção da restituição de algum valor via Pix, vão ter prioridade no valor da restituição. Olha! Então, isso é uma coisa bem interessante. Com certeza. E olha só, se você ainda tem alguma pergunta, já manda aqui para o Dr. Leandro Nagliatti responder sobre imposto de renda, restituições, que ele vai responder ao vivo para você aqui, ó, no 19991969255. Doutor, a gente vai chamar mais dúvidas aqui dos nossos telespectadores para você responder para a gente. Do Eduardo, é necessário atualizar o valor do imóvel anualmente? É necessário assim que você faça alguma benfeitoria. Se você fizer alguma incorporação no imóvel, aí você declara. Até porque numa eventual venda futura, né, o teu ganho de capital vai ser menor. No caso do Eduardo, talvez ampliar? Provavelmente, uma ampliação. né? Vamos supor assim, meu imóvel vale R$100 mil, eu fiz uma ampliação, gastei R$20 mil. Fiz um cômodo a mais, vamos supor. Desde que ele tenha, né, declarado esses 20, né, não vamos supor que esses 20 apareceram do nada, né? Então o imóvel dele passa a valer 120. Exato. Aí, Eduardo, ó, dica boa, hein? Agora a gente vai mostrar aqui mais uma dúvida para o Dr. Leandro Nagliatti respondida da Sônia de Sorocaba. Estou desempregada, só tenho um carro, preciso declarar imposto de renda? Desde que ela tenha imóveis, alguns bens que ultrapassem R$300 mil, aí ela tem que declarar. Caso ela não tenha isso, ela está isenta, não precisa fazer. Olha aí, Sônia. Fica atenta, viu? A gente tem mais uma pergunta aqui para o doutor responder sobre imposto de renda. O Edson, também de Sorocaba. Meu filho se encontra fora do país e comprou um apartamento aqui no Brasil, não é? Precisa declarar? Eu sou o procurador dele.
Sim, precisa declarar. Agora tem que observar qual país que ele está, né, para que ver se tem algum tratado com o Brasil, geralmente com esse país, vamos supor que é os Estados Unidos, para não haver bitributação, tá? Talvez ele já pague imposto de renda lá nesse país para ele não pagar aqui no Brasil novamente. Ou seja, bi seria 2 vezes pagar o mesmo. Exatamente. Então isso é que tem que ser observado. Com certeza. A gente tem mais uma dúvida aqui para o doutor responder. Do Eliandro, estou afastado do INSS, tenho que fazer a declaração? Isso, aí temos que observar novamente aquele limite da isenção. Se os ganhos deles, os rendimentos, forem acima de R$ 28.559, ele tem que fazer a declaração. Aí, Eliandro, ó. A gente tem mais uma dúvida aqui para o doutor responder. Da Ivani, sou curadora do meu pai, ele é isento, preciso declarar o rendimento dele somado ao meu? Olha a pergunta. Não precisa, pergunta interessante, mas não precisa. Entendi. Doutor, muitíssimo obrigada por poder trazer todas essas dúvidas aqui pra gente. Sempre muito bom, né? Sempre muito bom atualizar tudo isso. E lembrando que tem um prazo, né? Que é a partir de agora, né? A gente já tá em março, a partir de 15 de março, é isso? Isso, de 15 de março a 31 de maio, esse ano de 2023. Ou seja, fica aí, já prepara sua documentação aí, as dicas boas que o doutor deu pra você já separar. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço.